Eu nunca tinha pensado em ser professor. O meu pensamento sempre foi ir morar na fazenda. Então, quando eu já fiz agronomia, direcionado para ir trabalhar no sítio do meu pai. Mas, no decorrer da faculdade, houve alguns momentos que me chamaram a atenção para o magistério. E quando estava nos poucos meses da formatura, o meu tio, que foi uma pessoa que me motivou muito para fazer agronomia, que era meu padrinho também, ele queria que nós montássemos um esquema para comprar uma área aqui no litoral, tendo a base na região serrana, em Lages. Em Lages produziríamos os terneiros e eles viriam para o litoral para terminação, nas pastagens de capim branco que havia aqui. Então isso não se concretizou por questão de detalhes. E aí ele achou melhor que eu fizesse o mestrado primeiro para me inteirar das novidades da parte de forrageiras. Mas, enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu conheci um professor americano chamado Don Hargrove, que mudou completamente minha cabeça, porque ele me mostrou que eu teria muito mais a contribuir sendo professor do que me atirando como produtor. Em 72 eu já comecei a lecionar como professor colaborador. Daí, em 73, que eu fiz o concurso definitivo e fui admitido, então, como professor. Aí, em seguida, já, o mesmo professor Don Hargrove conseguiu uma vaga na Universidade da Flórida. E eu fui fazer o doutorado lá. Mas não estava reconhecido o título, quer dizer, reconhecido estava até oficialmente, porém, na parte financeira não estava me rendendo nada, porque não havia vaga para professor adjunto na universidade naquela época. Aí eu estava disposto a ir para Lages. Então falei com o diretor e eu estava confiante que iria assumir um lugar, porque eu era talvez o primeiro ou segundo doutor em zootecnia do estado. Mas não foi tão fácil assim. Ele também estava tendo algumas dificuldades para contratar professores. E aí eu me frustrei por não ter conseguido entrar em Lages. E voltei a Porto Alegre até conformado. E de repente, acho que uns 2 meses depois, aparece o Glauco Olinger lá arrecadando professores para compor o quadro de docentes na Faculdade de Agronomia que já tinha iniciado aqui em Florianópolis. Quando ele soube que eu era lagiano como ele e que estava com interesse de voltar para Santa Catarina, aí ele conseguiu arrumar uma maneira de me valorizar muito mais do que eu era valorizado lá. Aí o Glauco recebeu um convite do então ministro da Agricultura, Delfim Neto, para assumir a presidência da Embrater. E ele aceitou o convite, mas queria que ficasse alguém no seu lugar. E aí ele recorreu a mim, que eu era o único doutor no corpo docente. Foram quase 6 anos na direção do CCA.